A diferença entre o fã de Dragon Ball e o fanboy de Dragon Ball é que o fã de Dragon Ball, de um modo geral, sem muitos problemas, sabe somar 2 mais 2. Fala galera, beleza? Tô aqui fazendo um vídeo para responder alguns questionamentos que eu recebi no último vídeo que eu fiz de análise técnica, onde eu tentei responder se o Vegeta morreu para os efeitos do vácuo de espaço no corpo dele ou para a própria explosão do planeta Terra no filme Renascimento de Frieza e na própria saga do Frieza Dourado. Tiveram alguns comentários, que se limitaram a ser mal criados, delírios da cabeça de quem estava falando, mas tem alguns que levantaram alguns pontos que vale a pena fazer um vídeo até para esclarecer algumas coisas aqui. Mas antes, eu preciso muito que vocês mandem um like e se inscrevam no canal para ajudar esse canal a chegar a 30 mil inscritos, porque depois de 30 mil inscritos, o céu é o limite e eu acho que o canal passa a se tornar autossustentável, passa a se pagar. Por enquanto o canal não se paga, eu tenho que pagar para o canal funcionar. Então, por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve no canal e mostra o canal para alguns amigos de vocês e convida eles para se inscreverem e acompanhar os nossos vídeos, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Eu acho que eu deixei muito claro na minha análise, eu acho que eu consegui explicar muito bem do porquê que é muito mais plausível do Vegeta ter morrido pela explosão do planeta Terra do que qualquer outra coisa, do que o efeito da descompressão do vácuo, falta de oxigênio, qualquer coisa desse tipo. Mas dessa vez eu vou explicar melhor, porque eu vou usar um método científico propriamente dito, eu vou usar até um pouco de matemática aqui para isso fazer sentido. É nóis? E à medida em que eu for comentando, eu vou respondendo alguns comentários que foram deixados naquele vídeo, beleza? Eu comecei aquele vídeo levantando todas as possibilidades, todos os cenários possíveis, para aí concluir qual cenário seria o mais plausível. Então eu vou destrinchar um pouco mais esse cenário, tá bom? A gente sempre tem que partir de um fato, porque no método científico a gente sempre faz isso, a gente parte de um fato para chegar a uma conclusão. Pasmem, conclusões não são a mesma coisa que fatos. Conclusão é uma coisa, fato é outra coisa. Mesmo que essa conclusão esteja certa, ainda assim ela não é um fato. Para uma coisa ser considerada um fato, tem que haver uma prova cabal. E o que é uma prova cabal? Se você deixa um pedaço de bolo de chocolate dentro da geladeira e algumas horas depois esse bolo de chocolate não está lá, você pode acreditar fielmente que alguém comeu aquele bolo. Mas isso é considerado um fato? Não, não é. Por quê? Porque você não tem uma filmagem de alguém abrindo a sua geladeira e pegando o seu bolo e comendo. Então um fato, para ser considerado realmente um fato, é preciso que haja um registro, é preciso que tenha sido realmente mostrado. Os objetos caem, isso é um fato. A atração gravitacional é uma conclusão, entenderam? Mesmo que seja verdadeiro, ainda assim é uma conclusão e não um fato. Dito isso, bora analisar mais uma vez a cena em que o Frieza explode o planeta para tentar mais uma vez convencer vocês de que o mais plausível é que o Vegeta tenha morrido na explosão. O fato aqui é, o Frieza explodiu o planeta. Qualquer outra coisa que aconteceu depois disso será uma conclusão. A partir do momento que o Frieza explodiu o planeta, existem duas conclusões possíveis. Essas conclusões são: o Vegeta morreu e o Vegeta não morreu. Não existe meio termo entre morrer e não morrer. Ou ele morreu ou ele não morreu. Dentro da conclusão do Vegeta ter morrido, existem três possibilidades. Ou ele morreu pela descompressão, ou ele morreu pela falta de oxigênio, ou ele morreu pela explosão. Não existe uma quarta, só existe essas três. Então, ao todo, nós temos 4 possibilidades, que é: não morreu, morreu pela explosão, morreu pela descompressão do vácuo e morreu pela falta de oxigênio. Eu vou deixar
a possibilidade do Vegeta não ter morrido, por último, vai ser a última coisa que eu vou comentar. Então vamos partir para essas três possibilidades. Existe um conceito dentro da ciência, dentro do método científico, chamado falseabilidade. Falseabilidade nada mais é do que aquilo que eu preciso saber para que a minha hipótese esteja errada. Eu vou dar um exemplo utilizando o próprio Dragon Ball. Vamos supor que eu faça a seguinte afirmação: o Cell é incapaz de sobreviver sem cabeça. Se você cortar a cabeça do Cell, ele morre. Qual que é a falseabilidade dessa hipótese? O que você tem que me mostrar para comprovar que essa minha hipótese está errada? Você tem que me mostrar o Cell sobrevivendo sem cabeça. A partir do momento que você falseia o que eu estou falando, isso derruba o meu argumento, certo? Como o Cell já sobreviveu sem cabeça, então isso falseou o meu argumento, falseou a minha hipótese, comprovou que a minha hipótese esteja errada. Então, se você me afirma que o Vegeta morreu pela descompressão do vácuo do espaço, basta eu mostrar que qualquer outro Saiyajin pode sobreviver à descompressão do vácuo do espaço apenas com a sua resistência. E eu fiz isso. Eu mostrei que o Goku já foi exposto ao vácuo do espaço no Dragon Ball Super e, por isso, a possibilidade do Vegeta ter morrido pela descompressão do vácuo simplesmente não existe. Você não tem o fato, você não tem a comprovação, você não tem o registro, você não tem a cena do Vegeta morrendo pela descompressão do vácuo, porque ela não aparece. O planeta explode e pronto, você não vê mais o Vegeta, você não tem mais pistas do Vegeta. Mas como você tem um fato que foi mostrado, que foi registrado do Goku sendo exposto ao vácuo do espaço e não acontecendo absolutamente nada com ele, isso é a falseabilidade desse ponto. Portanto, a gente pode descartar por completo a possibilidade do Vegeta ter morrido pela descompressão do vácuo, ainda mais naquele curto espaço de tempo. A parte da falta de oxigênio, a mesma coisa. O que comprovaria que o Vegeta não pode ter morrido por falta de oxigênio? A simples hipótese de que ficar 3 minutos sem respirar não é nenhum absurdo para um super-humano, como é o caso do Vegeta. O recorde de ficar sem respirar no nosso mundo é de quase 25 minutos. E o Vegeta é um super-humano. O Goku lutou contra o Broly dentro da lava. Lutou na estratosfera contra o Bills, um ambiente com pouquíssimo oxigênio. Ficou um tempão embaixo d'água procurando a esfera do Porunga. Então por que você acha que o Vegeta não é capaz de ficar 3 minutos sem respirar? A única possibilidade dessas 3 é que o Vegeta tenha morrido pela explosão. Por quê? Por eliminação. A gente já falseou as outras 2 e a gente não consegue falsear a terceira. Por quê? Porque absolutamente todos os personagens que estavam em planetas que explodiram ou morreram ou ficaram despedaçados, como foi o caso do Freeza e como foi o caso do Kid Buu. Eles foram despedaçados pela explosão do planeta e um Saiyajin não pode sobreviver após ser despedaçado porque a fisiologia dele é igual à fisiologia humana. E aí entra aquele argumento que todo mundo gosta de usar, que é dizer que o personagem já tomou ataques de Ki que destroem planetas, logo eles não podem ter sido destruídos por uma explosão planetária. Eu achava realmente que eu não precisaria fazer um vídeo sobre isso, mas infelizmente vocês me forçam. Dentro do universo Dragon Ball existe uma certa física por trás da explosão dos planetas. E que física é essa? O personagem atira uma bola de Ki no núcleo do planeta, causa um grande dano nesse núcleo e assim o planeta entra numa reação em cadeia. Como assim uma reação em cadeia? Vamos supor que eu tenha um revólver na minha mão e eu puxe o gatilho e atire. Essa bala vai perfurar o tanque de um caminhão. A gasolina vai pegar fogo e esse caminhão vai explodir. A pergunta que eu faço é:
A força que eu apliquei no gatilho dessa arma causou a explosão? Absolutamente não. Tudo isso foi fruto de uma reação em cadeia. Se eu derrubo a pilastra principal de um prédio e esse prédio cai, o que derrubou o prédio não fui eu, foi a queda dessa pilastra principal. É isso que acontece em Dragon Ball, tanto que é isso que o Freeza explica em Namek. Ele lançou uma bola de Ki no núcleo do planeta, essa bola de Ki explodiu. O próprio Freeza ficou meio surpreso que ele não conseguiu explodir o planeta na mesma hora. Ele explica que o núcleo foi danificado e que o planeta vai levar 5 minutos para explodir. Ele está basicamente descrevendo que o que está acontecendo com o planeta é uma reação em cadeia. Ele causou um dano irreversível no núcleo do planeta, que não tem conserto, e depois de um tempo esse planeta vai explodir. Não é o Ki do Freeza que vai causar a explosão de Namekusei. Não é. Então eu estou dizendo isso para quê? Basicamente para dizer que um ataque capaz de destruir planetas não é mais poderoso do que a explosão em si do planeta. Eu nem estou aqui levando em consideração a física real, porque eu nem sei se isso é fisicamente possível, sabe? Danificar o núcleo do planeta e isso fazer o planeta entrar em reação em cadeia para depois esse planeta explodir. Eu não estou levando isso em consideração. Mas eu também não posso descartar isso, por quê? Porque isso não é exclusivo de Dragon Ball. O planeta Krypton explodiu dessa forma na DC. Ele entrou em reação em cadeia e, pasmem, explodiu. Isso acontece em Namekusei. Não adianta você dizer que não acontece. O Freeza explicou exatamente isso. O que explodiu na Namekusei não foi o Ki do Freeza. O Freeza só causou o dano no núcleo. Vai ter também aquela pessoa que vai falar de área de efeito, toda essa abobrinha que eu já falei em um vídeo, eu não vou ficar repetindo aqui. Se você não acredita, azar seu. Então, basicamente, o que eu tô tentando dizer para vocês é o seguinte: você afirmar nos dias de hoje que o Vegeta morreu pela descompressão do vácuo é você negar um fato, é você negar que o Goku se expôs ao vácuo e não aconteceu nada com ele. E desculpa, negar fato é maluquice. É igual negador de vacina, é igual negador de aquecimento global. É um delírio, é uma maluquice. Você começa negando os fatos no anime e daqui a pouco você tá negando fato de coisas que realmente são importantes. Então desculpa, eu não posso dar moral, eu não posso achar que a opinião de um negador tem o mesmo peso que a minha análise. É impossível, não tem como. Uma outra coisa que teve muita gente que falou: o Freeza sobreviveu a uma Genkidama e o Sr. Kaiô disse que a Genkidama seria capaz de explodir planetas, de destruir planetas maiores do que a Terra. Será que foi isso mesmo que o Sr. Kaiô disse? Pois então, bora ver o que o Sr. Kaiô disse. Você, ao usar neste planeta tão pequeno, vai destruí-lo completamente. Já que tem um poder extraordinário, o tamanho da Terra onde você vai lutar é incomparável. E se a grande energia do Sol estiver do seu lado, a Genkidama vai ser colossal. Percebem? O Sr. Kaiô não disse que a Genkidama é capaz de destruir planetas grandes como a Terra. Ele disse que se a Genkidama fosse lançada contra o planeta dele, aquele planeta minúsculo, que eu já calculei a energia necessária para destruir esse planeta, tá aqui no card, vocês vão ver que não faz sentido você dizer isso para concluir que a Genkidama conseguiria destruir a Terra, ou Namekusei, ou qualquer planeta grande. Isso não faz sentido, não foi isso que o Sr. Kaiô disse. Ele disse que se a Genkidama fosse feita com a energia da Terra, ela seria mais poderosa. E se fosse feita com a energia do Sol, seria mais poderosa ainda. Em momento algum, ele falou sobre destruir planetas com a Genkidama. Ele não falou. Se você quer provar que a Genkidama é capaz de destruir um planeta, você se vira para procurar essas provas. Mas você não pode mais dizer que o Sr. Kaiô disse isso porque ele não disse. Ainda teve um cara dizendo assim que eu falei que a prova de que o Vegeta tinha morrido era que o Goku não sentiu o Ki dele. E aí o cara falou que o Goku também não sentiu o Ki do Majin Buu. E o Majin Buu provavelmente sobreviveu porque ele tem capacidade regenerativa. O problema é que você dizer que o Goku não sentiu o Ki do Majin Buu não falseia o que eu disse. Não testa a minha hipótese.
Então é completamente indiferente, você só tá querendo lacrar, você só tá querendo mitar pra cima de mim. Você não tá defendendo um ponto de vista nenhum. Não adianta você provar que eu tô errado, você tem que provar que você tá certo. E por fim, olha como eu sou gente boa. Eu fiz questão de assistir de novo a luta do Freeza contra o Goku em Namekusei e eu vou provar que o Freeza tinha sim medo de morrer na explosão de Namekusei. Ele estava ciente de que ele corria sim o risco de morrer. Bora lembrar que teve um momento, depois que o Freeza usou 100% do poder dele, quando o Goku estava transformado em Super Saiyajin 1, que o Goku atirou um Kamehameha contra o Freeza e o Freeza ficou tentando empurrar o Kamehameha de volta, voando contra o Kamehameha, assim, com toda a força do corpo dele, voando com uma bola de energia em volta dele. Aí o Freeza, ele saiu da frente do Kamehameha e começou a empurrar o Goku contra o chão até jogar o Goku contra a lava do planeta. O Freeza se deu por satisfeito, tava lá crente achando que o Goku tinha morrido, e eis que o próprio Freeza diz que precisa se apressar, porque ele mesmo reconhece que não tem energia o suficiente para resistir a explosão do planeta. E aí ele tenta fugir, porém ele é interceptado pelo Gohan. O Gohan e o Freeza trocam algumas palavras e o que o Gohan faz? Ele tenta distrair o Freeza, ele tenta ficar voando com o Freeza pelo planeta para que o Freeza seja atingido pela explosão de Namekusei. Já sei o que você quer fazer. Queria me distrair, não é? Sabe que daqui a pouco este planeta vai explodir? E o próprio Freeza percebe a estratégia do Gohan. O próprio Freeza reconhece a estratégia do Gohan como uma estratégia válida para tentar derrotar ele. Ou seja, o próprio Freeza está reconhecendo que ele estaria correndo um risco enorme se ele tomasse a explosão de Namekusei na cara. Então sim, o mais provável é que o Freeza fugiu da explosão da Terra. Ele não tomou a explosão na cara, ele fugiu. E por sinal, isso comprovaria um baita de um feito de velocidade dele. Mas vamos deixar isso para outro momento. Ai, mas o Freeza resistiu à explosão de Namekusei. Galera, receber a explosão e ficar completamente estrupiado a ponto de ter que ser salvo pelo pai não é resistir. Dizer que o Freeza resistiu à explosão porque sobreviveu é a mesma coisa que dizer, sei lá, que o Deadpool resistiu a um tapão do Hulk. O que salvou o Freeza não foi a resistência dele, foi a fisiologia dele. O Freeza consegue sobreviver sendo despedaçado. Ele consegue, não adianta você dizer que ele não consegue, porque ele consegue. Os Saiyajins não conseguem. Então, entre as três possibilidades, nós temos duas que foram falseadas e uma que não foi. A que não foi falseável é a mais plausível de todas. E com relação à possibilidade do Vegeta não ter morrido, aí galera, desculpa, mas é uma completa de uma ignorância em interpretação para dizer isso. É muita vontade de querer sentar no colo do Vegeta. Porque essa cena, ela é muito forte. Essa cena tem muito drama. O drama dessa cena só faz sentido porque quem estava na Terra morreu. A Bulma ficou em prantos chorando, o Goku ficou se lamentando da merda que fez de ter enrolado na luta contra o Freeza, porque ele sabe que todo mundo que estava lá morreu. Isso faz parte da narrativa. Isso foi necessário para que o Whis e o Bills dessem uma lição de moral no Goku. Ele foi irresponsável durante a luta e a irresponsabilidade dele teve como consequência perder o planeta e perder os amigos que estavam no planeta. Esse drama não faria absolutamente nenhum sentido se existisse qualquer possibilidade do Vegeta ter sobrevivido. Faz parte do drama da história. Pelo amor de Deus, vocês precisam parar de assistir anime e ler mangá e ler literatura científica de verdade. Vocês estão muito mal acostumados, vocês estão tão mal acostumados que vocês estão com uma fé tão inabalável sobre aquilo que vocês acreditam que absolutamente qualquer coisa que falam para tentar provar o ponto de vista de vocês, vocês se convencem, mesmo que esse argumento seja um argumento completamente idiota. Qual é o sentido de criar todo aquele drama se não fosse pro Vegeta morrer? Mas eu sei o porquê que vocês não querem acreditar que o Vegeta morreu. Vocês não querem acreditar porque esse canal aqui é um canal especializado em analisar batalha.
Vocês querem que os personagens de Dragon Ball humilhem os personagens de outras obras. Vocês querem que eles resistam a explosões de planetas, de estrelas, de galáxias, de universos e etc. Se fosse um canal só de review, provavelmente não gerava esse rage todo. Mas o problema de vocês é que vocês querem que os personagens de Dragon Ball solem a ficção inteira. E para isso eles têm que sobreviver à explosão de planetas. E é uma loucura pensar isso, porque vocês estão se desligando da realidade. Teve até um cara insistindo em dizer que o Freeza disse que o Goku seria capaz de resistir à explosão, mas não seria capaz de resistir ao vácuo do espaço. Sendo que o Freeza em momento algum falou isso. O Freeza falou apenas que, ao contrário do Goku, ele sim pode sobreviver no vácuo do espaço. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o planeta vai explodir na cara dele e ele vai ficar de boa? Não, ele quis dizer que, ao contrário do Goku, ele pode fugir para sobreviver. O Goku não pode. O Goku não tem como sair do planeta Namekusei e ir para outro planeta voando por conta própria, só de nave. Se ele tentar voar por conta própria, ele vai morrer. Foi isso que o Freeza disse. Em momento algum, o Freeza falou que o Goku sobreviveria à explosão do planeta. Nem o Goku acreditou nisso. E se o Goku não acreditou, você também não tem que acreditar. Então nós temos uma narrativa que diz que o Vegeta morreu. Nós temos 3 opções, sendo que 2 delas são falseáveis e a terceira não é. Então, pelo método científico, o mais plausível é que sim, o Vegeta morreu pela explosão e ataques que destroem planetas causam menos destruição do que a explosão do planeta em si. A partir de agora, qualquer questionamento sobre isso não é mais ignorância. É teimosia. E teimosia não tem minha atenção. Teimosia é coisa de criancinha. E você sabe o que um adulto deve fazer com criança teimosa? Deve ignorar. E é isso que eu tô fazendo com as crianças teimosas dos comentários ultimamente. Então é isso, foi um misto de desabafo com análise. Eu espero que dessa vez eu tenha deixado isso bem claro. Eu não volto a falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo eu deixo claro que o meu público-alvo nesses vídeos não são os fanboys. Porque fanboy faz fanboyzice, não adianta eu falar nada que eles vão continuar sendo fanboys. A minha intenção aqui é exatamente dar armas para as pessoas se defenderem dos fanboys, dar informações, mostrar com fatos como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem, para que as pessoas usem os meus vídeos para as pessoas se defenderem dessa intimidação, dessa desonestidade intelectual dessa trupe de fanboys da internet, que lamentavelmente é uma parte considerável do fandom de Dragon Ball do Brasil. Não é a maioria, mas é uma parte considerável. Beleza? Valeu, galera. Falou!